a verdadeira causa das doenças. Já me referi à existência de vários tipos de toxinas no corpo do ser humano desde o seu nascimento, principalmente as toxinas hereditárias. O corpo humano não consegue manter plena saúde devido à interferência dessas toxinas. E é por isso que ele foi criado de forma que ocorram continuamente processos naturais de purificação que possibilitam a eliminação fisiológica dessas toxinas. Esses processos são acompanhados por algum grau de sofrimento e dor, os quais, por sua vez, constituem aquilo que as pessoas chamam de doença. Para explicar tal ocorrência, vamos tomar como exemplo a doença mais comum, ou seja, o resfriado, pois acredito que não há uma única pessoa que nunca a tenha contraído. A medicina ainda desconhece suas causas. Todavia, segundo minha descoberta, ela é uma das mais simples formas da ação purificadora. Ao contraí-la, ocorrem sofrimentos provocados pela febre, dor de cabeça, tosse, catarro, secreção nasal, perda de apetite, suor, indisposição geral, dores nas articulações, etc. Antes de mais nada, o que vem a ser o processo de purificação? A grosso modo, ele compreende duas etapas. A primeira consiste na concentração e na solidificação das diversas toxinas contidas no sangue em diferentes pontos do corpo, especialmente nos locais onde ocorrem intensas atividades nervosas e nas partes inferiores do corpo quando este está em repouso. Com o passar do tempo, as toxinas concentradas vão se solidificando, causando o enrijecimento dos músculos. Às vezes, não há dor alguma, quando muito, uma dor parecida com a do enrijecimento nos ombros. A segunda etapa da purificação começa quando a solidificação, que ocorre na primeira etapa, ultrapassa determinado nível, sobrevindo o processo natural de eliminação. Para facilitá-lo, surge a febre, uma ação destinada a dissolver as toxinas. A temperatura a que chega a febre depende da natureza, da quantidade e da rigidez das toxinas, e também da constituição física do enfermo. Muitas vezes a elevação da temperatura corporal aparece como resultado do cansaço após a prática de exercícios físicos, pois esses têm a função de acelerar o processo de purificação. Então, as toxinas liquefeitas são eliminadas na forma de suor, catarro, secreção nasal, etc. A tosse é uma ação de bombeamento para expectorar catarro. Já o espirro tem a finalidade de eliminar secreção nasal. Isso fica bastante claro se observarmos que realmente eliminamos catarro quando tossimos e secreção nasal quando espirramos. Por outro lado, a perda de apetite é causada pelo aumento da temperatura corporal, pela expectoração de catarro e pela ingestão de medicamentos. As dores de cabeça e nas articulações são decorrentes do estímulo exercido nos nervos no momento em que as toxinas que foram dissolvidas vão ser eliminadas. A dor de garganta ocorre porque as toxinas contidas no catarro irritam a mucosa que a reveste. A rouquidão baseia-se no mesmo princípio, sendo causada pela irritação das cordas vocais. Eis, portanto, o que é o resfriado. Não há necessidade de tratamento algum, basta deixá-lo seguir seu curso sem tomar medicamentos. Assim, o processo de purificação será realizado satisfatoriamente e em poucos dias a pessoa estará curada. Desde que a cura seja natural,
a saúde aumentará proporcionalmente à redução de toxinas. Apesar de o resfriado ser altamente recomendável, por constituir o mais simples processo de purificação, as pessoas o temem, e a medicina defende que, de maneira alguma, deve-se pegar resfriado. Entretanto, é preciso saber que isso é um grande engano. Desde a antiguidade, acredita-se que o resfriado é a origem das doenças, mas na verdade, hão de concordar comigo que é o único meio para nos livrarmos de todas elas. Desconhecendo a causa, a medicina toma várias medidas quando a pessoa fica resfriada, todas no sentido de interromper o processo purificador. Tais medidas começam com a tentativa de baixar a febre com antitérmicos, bolsas de gelo, compressas e outros meios. Isso fará com que o processo de purificação retroceda à primeira etapa, ou seja, as toxinas que começaram a ser dissolvidas voltam a se solidificar. Com a solidificação, a pessoa se sente aliviada do desconforto causado pela febre, escarro, secreção nasal, etc., e tem a ilusão de que o resfriado está melhorando. Quando ocorre a solidificação completa, tanto ela como o médico pensam que a cura está selada. Na realidade, houve um retrocesso à primeira etapa, por isso, obviamente, a pessoa estará sujeita a ter uma recaída. Chamo aqui a atenção para o fato de que os tratamentos que interrompem o processo purificador, como antitérmicos, bolsas de gelo, compressas e outros semelhantes, se tornam a causa de sintomas mais severos nas próximas doenças que o indivíduo contrair. Pode-se compreender, portanto, que as causas das doenças graves são as repetidas interrupções dos processos purificadores de pequena intensidade por intermédio da utilização sucessiva de medicamentos, o que aumenta a quantidade de toxinas, tornando, dessa forma, inevitável a ocorrência de um processo purificador de grande intensidade. Sendo assim, o que se considera avanço da medicina atual não passa do avanço do método de interrupção da purificação. Na realidade, poderíamos afirmar que não é um avanço no sentido de curar as doenças, e sim no sentido de não deixar que a doença se cure. Ou seja, esse avanço faz com que uma doença simples, que poderia não ir adiante, se desenvolva até se tornar uma doença grave. Os homens contemporâneos confundem esse erro com o avanço e, por conseguinte, prejudicam suas valiosas vidas e sua saúde, o que os torna realmente dignos de pena. Vou explicar porque o crescimento demográfico ocorre paralelamente à redução do índice de mortalidade. As pessoas acreditam que, ultimamente, as doenças contagiosas e a tuberculose diminuíram nos países desenvolvidos da Europa devido à melhoria da saúde pública. Em parte, isso faz sentido, mas o verdadeiro motivo não é esse. Evidentemente, o aperfeiçoamento da infraestrutura da saúde pública contribuiu até certo ponto. Mas a verdadeira causa está no enfraquecimento da condição física da população. O leitor poderá estranhar minha afirmação de que o enfraquecimento da condição física é a causa da diminuição das doenças contagiosas, mas vou expor a verdade sobre o assunto. Originariamente, a tuberculose e demais doenças contagiosas ocorrem em virtude de uma purificação intensa, que, por sua vez, é possibilitada por uma vigorosa condição física. É natural, portanto, que os povos de condição física debilitada não tenham purificações, ou, se tiverem, sejam apenas purificações leves.
A grande incidência de doenças contagiosas entre os povos de países em desenvolvimento se deve muito mais ao seu vigor físico do que ao seu desinteresse pela higiene. Para tornar essa teoria mais compreensível, vamos dividir a saúde humana em 3 tipos. No primeiro tipo, a pessoa tem um físico completamente saudável e sem toxinas. Consequentemente, não purifica, ou melhor, não contrai doenças. Pessoas assim são extremamente raras. No segundo tipo, a pessoa é portadora de toxinas e tem uma vigorosa condição física. Em decorrência disso, a ação purificadora é favorecida, e por esse motivo, de tempos em tempos, desencadeiam-se doenças leves ou graves. A maioria enquadra-se nesse tipo. No terceiro tipo, embora também seja portadora de toxinas, a pessoa tem condição física enfraquecida, razão pela qual a ação purificadora não consegue se desencadear. Mesmo que ocorra, é fraca. Tais indivíduos só purificam quando ocorre alguma melhora de sua condição física por meio de exercícios ou de outros meios. Nesse caso, utilizam medicamentos e, fazendo repouso de imediato, elas melhoram momentaneamente. Retornando à situação anterior, por tal razão, pessoas do terceiro tipo evitam esforço físico demasiado. A medicina atual, julgando que o caminho da cura é fazer com que as pessoas do segundo tipo se tornem pessoas do terceiro, não mede esforços nesse sentido. Um exemplo disso é que as pessoas mais enfraquecidas são as crianças da cidade e os filhos de médicos, isto é, aqueles com mais oportunidades de receber assistência médica e que mais seguem fielmente as teorias da medicina. Por outro lado, querer melhorar os indivíduos do segundo tipo para indivíduos do primeiro, isto é, em pessoas sem toxinas, é totalmente inviável pela medicina atual. Qual é a causa da morte? As pessoas pensam que a morte é causada pela doença, mas na realidade isso é muito raro. Na maioria das vezes, ela é causada pelo enfraquecimento físico decorrente da supressão da ação purificadora, que é a doença. Assim, conforme expliquei anteriormente, enquanto a medicina busca interromper a purificação, o corpo físico tenta retomar a purificação, de modo que esse embate cria uma escalada de sofrimentos. Então, o enfraquecimento físico torna-se intenso e, por fim, sobrevém a morte. Os povos civilizados têm sua condição física enfraquecida pela medicina. Dispõem de pouca força para purificar, o que impede a ocorrência de purificações fortes. Por conseguinte, têm poucas doenças graves e demoram a morrer. Em outras palavras, apesar do físico fraco, vão se mantendo vivos. Por outro lado, na época em que esses povos ainda possuíam vigor físico, sofriam fortes purificações, isto é, contraíam doenças graves com facilidade. Os tratamentos médicos reprimiram fortemente essas purificações, levando ao enfraquecimento e à morte. Os dados estatísticos mostram que, na época em que o índice de mortalidade é alto, o crescimento demográfico também o é. Esta é a explicação sobre o motivo do índice de crescimento demográfico acompanhar o índice de mortalidade. Em 5 de fevereiro de 1947. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 3, página 137.